Começando mais um podcast Café, Negócios e Verdades, e hoje pela primeira vez nesse programa estamos recebendo um médico, não é, Dani? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos do Café Negóciosverdades.com. É isso mesmo, nós estamos, além de um médico, é um empreendedor, né? O rapaz tem um podcast, Natália. É um host. Olha que coisa, nós estamos ficando chique, tem até inglês hoje. Que aqui. maravilha. Who are you? Estamos aqui com o grande, magnífico médico e futuro empresário, agora podcast, né? Estamos aqui falando com... Não, mas antes de, né, vamos fazer o suspense aí, antes de falar... Fala um pouquinho dos nossos patrocinadores, lógico, tá esquecendo os nossos 11 patrocinadores. Eu acho que é o horário, eu tô acordando. Gente, vamos mandar um abraço para todo mundo que apoia o Café Negócios Verdades, que sem vocês eu não estaria aqui na 5ª temporada. Desde já, o pessoal da Rede Central com 29 anos de mercado, Rede Central Farmácia e Manipulação, possui 15 lojas na cidade de Catanduva, São José do Rio Preto e Itajubi. O Chiquinho do Sorvete, seu sorvete tem nome e chama Chiquinho Sorvetes. A Empório Badesco, desde a primeira temporada conosco, a Empório Badesco trazendo sempre as deliciosas broa de milho, pão de queijo em nosso programa, além dos produtos gourmet, utensílios, vinhos nacionais e importados. Tem a GHV Seguros, é a corretora de seguros de saúde, uma empresa séria e confiável que oferece produtos de qualidade e excelência no atendimento aos seus clientes. Venha conhecer a GHV Corretoras de Seguros. A Mercavejo Brasil, para você que precisa de uma publicidade, um marketing ou precisa vender seu novo ou usado, saiba mais em mercavejobrasil.com.br. AGS Assessoria em Segurança do Trabalho, para você que precisa, prestador de serviço na gestão da área de segurança do trabalho, entre em contato pelo telefone 17 99157 6520. Tem também a Ideia Estúdio Podcast, para você que precisa de uma filmagem, montar seu podcast ou vídeos institucionais, seja o que for, entre em contato com a Ideia Estúdio Podcast. Banana e Canela, se você procura um buffet infantil com qualidade tanto na comida que nos brinquedos que oferecidos, entre em contato com Banana e Canela. Marque com antecipação, hein, gente, pois quem conhece o local é muito procurado e desejado. Diário Painéis, vende que só vendo. Sua marca diariamente no ponto certo. Diário Painéis, você pode entrar em contato no 17 3521 4400. Merlin Brindes, brindes corporativos ou criativos, da maneira que desejar. Entre em contato com a galera no 17 99223 2115. Temos também o pessoal do Alto Posto Vene. Você também pode conferir aqui conveniência de qualidade e combustível de qualidade. A gente agradece aí os nossos 11 patrocinadores dessa 5ª temporada. É isso mesmo, gente. Vamos começar então já com tudo. Hoje é um bate-papo diferente. Estamos falando com o João Marcelo, mas vou deixar ele falar o nome inteiro dele. Porque a gente não conseguiu decorar ainda, ele tentou falar 15 vezes aqui, gente. Eu tentei marcar, mas não deu certo. Bom dia, João. Bom dia, bom dia. João o quê? João. Doutor João. Não preciso do doutor, pode ser João. João o quê? Fala o nome inteiro. É João Marcelo Caetano José Flórido Porcionato. Barbaridade, nem Meu Dom Deus, Pedro, quantos hein? anos você levou pra decorar esse Na nome? 5ª série eu aprendi a escrever. Foi mais ou menos isso. Foi Ninguém decorava isso aí, a professora falava, João Marcelo, Porcionato, vai pra fora. Não. Aí você imagina, fazer cabeçalho de prova naquela época, escrever o nome da escola, o teu nome, já tinha acabado o tempo da prova. Que né? maravilha, cara. Ter escrever o nome inteiro, por extenso, o correio fazer isso, então, meu Deus do céu. Preencher, né? Eu tenho várias histórias sobre o meu nome, inclusive uma delas, eu já fui em vários congressos médicos. Quando você chega no final do congresso, você vai lá com o seu crachá, faz a leitura e eles te dão um certificado. Aí eu vou lá, às vezes eles me dão 2 certificados, um pro João Marcelo Caetano, outro pro José Flórido Porcionato. Meu Deus do céu. Mas antes de tudo, onde você começou, de onde você veio, como é que você começou a trabalhar ou já entrou direto na medicina? Como é que foi você? Legal. Bom, primeiramente, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, estou me sentindo em casa. Agradece. Bacana, isso mesmo. Tô comendo aqui um pãozinho de queijo, uma broa, tomando um café logo cedo, isso é espetacular. Eu sou nascido em Viradouro. Viradouro é uma cidadezinha bem pequena. Conheço. Né? Morei até os 3 anos em Viradouro. Os meus pais mudaram para Bebedouro e aí dos 3 até os 18 anos eu fiquei em Bebedouro. Foi o período aí até terminar o colegial. Terminado o colegial, fui fazer cursinho pré-vestibular, que eu tinha decidido prestar faculdade de medicina. E fiquei em Ribeirão mais 3 anos fazendo pré-vestibular e não conseguia passar. E eis que, até uma curiosidade,
o último lugar que eu queria ir na minha vida era uma cidade chamada Catanduva. Por que o último lugar? Eu não gostava. Eu vim aqui em Catanduva fazer inscrição pro vestibular e eu nem prestava FAMEC, eu prestava FAMERP, que era junto, e você tinha que optar uma ou outra, eu optava FAMERP, mas a inscrição vinha aqui que era mais próxima. Mas motivo do que? Alguém falar alguma coisa? Não, nada, eu não... Encanou. Não cidade tinha, quente. Eu vinha aqui, a temperatura é muito próxima, né, bebedouro aqui do lado, mas eu não me simpatizava com a cidade. E aí foi que no terceiro ano de cursinho, de tanto minha mãe insistir, presta Catanduva, vai que é pertinho de casa. E eu não queria. Prestei e foi o único lugar que eu passei na faculdade. Olha só. O destino te chamou. E aí, nos 6 anos de faculdade, quando eu terminei a faculdade e que eu tive que ir embora de novo, porque a gente presta vestibular de novo para fazer a residência, a única certeza que eu tinha é que eu queria voltar para cá. Cidade feitiço, né? Exato. E aí eu fui para Ribeirão, fiz a residência de medicina de família lá em Ribeirão e eu fui convidado para voltar. Na época, a faculdade de medicina de Catanduva precisava de um médico de família especialista porque a grade curricular, o MEC, estava cobrando isso. E foi quando eu voltei. E desde 2008, eis que estou de volta e hoje já sou catanduvense. Com família. Inclusive, tem até aqui uma coisa importante. Eu já fui no jogo Grêmio Catanduvense contra a Inter de Bebedouro e eu torci pro Grêmio. Ai, que maravilha. E uma curiosidade dele é que ele gosta de futebol. Você sabia disso? Eu fiquei sabendo através do Fernando uma vez. Ele falou que até um dos sonhos dele era ser locutor. Já Se eu imagina? não fosse médico, eu seria comentarista esportivo. É que nem vocês falam no podcast, né, de vocês. E se não fosse, você Exato. seria comentarista? Jornalista esportivo. Acredito que sim. Você gosta dessa área também? Gosto muito de esportes, eu sou fanático, adoro futebol. Sou corintiano, mas eu respeito todos os times, gosto de saber a história dos times, nome de jogador. É bom sofrer um pouco, tem que sofrer Precisa, né? Tem que ter um pouco de sofrimento. E aí você foi parar na medicina, você ficou em Catanduva, e qual que foi o teu emprego pra cá? O primeiro emprego em Catanduva foi da faculdade de medicina. Mas o primeiro emprego como médico foi logo que eu me formei aqui em Catanduva, eu voltei para Bebedouro. Daqui que foi a faculdade de medicina? Não entendi. Como professor da faculdade de medicina. Ah, você já chegou a ser professor de faculdade? Isso. Então você dá aula até hoje? Dou, faz 15 anos que eu sou professor da faculdade de medicina. Mas foi em 2 distritos, Bebedouro tem um distrito, tem Botafogo, Andes e Turvínia. Botafogo e Turvínia, eu fui o médico desses distritos por 2 meses. Foi o meu primeiro emprego como médico. Mas como que surgiu a medicina na sua vida? Tinha alguém da sua família que é médico? A mãe falou, esse menino vai crescer, vai ser médico. Não, ninguém. Meus pais nunca impuseram nada, né? Meus pais não tiveram condições de estudar. Sempre foram do sítio, né? Vida difícil e tal. E não quiseram. Meu pai até queria estudar, mas não tinha condições na época. Na época você morava no sítio também? Eu morei numa chácara em Viradouro os 3 primeiros anos da minha vida. E depois em Bebedouro já foi pra cidade. Mas meus pais foram nascidos, criados, todos no Mas isso desde criança? Você falou, não, vou ser médico? O que me surgiu? Eu tive várias vontades ao longo da vida. Quis ser arqueólogo, quis ser piloto, olha só. Piloto de caça. Da aeronáutica. Eu sou fanático em avião, aeronáutica. A parte militar eu acho muito interessante. Mas eu lembro que a mais normal foi a medicina, né? Eu acho que é isso, se deixar de falar mais. Eu tenho vários amigos de infância em Bebedouro, que hoje muitos deles são médicos e que muitos também os pais são médicos lá até hoje. E um desses amigos, um dia, comendo um lanche depois de balada, sabe? Eu acho que devia ter 15 anos. A gente estava numa lanchonete comendo um lanche e ele falou assim, minha mãe falou uma coisa para mim. Se você quer ser médico, você precisa gostar de ajudar as pessoas. E aquilo me chamou muita atenção. Porque até então eu não tinha tanto contato com medicina. E eu sempre tive algo comigo de querer ajudar as pessoas. É algo que está dentro, talvez até por influência da minha mãe e do meu pai. Minha mãe pegava, eu lembro, eu era criança, meu pai tem uma pampa que ele tem até hoje. Pegava aquela pampa, ela tinha alguns supermercados de bairros da cidade que ela fazia, ela era uma ONG, basicamente. Ela fazia uma conversa com o dono, todos os alimentos que eles iam descartar, às vezes uma fruta que estava um pouco estragada, mas que era aproveitável aquilo. Eles juntavam em caixas, minha mãe parava a pampa, eles colocavam as caixas nessa pampa e eu ia junto.
E ela saía nos bairros distribuindo, mas ela já tinha as famílias certas que ela sabia que precisavam. A gente ia parando e às vezes distribuía para todo mundo e ainda sobrava. E aí eu tenho uma cena assim, muito nítida na minha mente, uma rua num bairro bem carente de Bebedouro, e eu em cima da pampa, com vários legumes ali, as pessoas começaram a sair das casas com bacia e eu ia colocando, assim, Olha sabe? só, Distribuindo até acabar tudo aquilo. Então essa sensação, esse prazer de servir já veio dentro da minha casa. Que bom, da infância, e né? E aí a medicina vem algo, sempre para mim, a essência da medicina é ajudar outra pessoa. Não tem como ser diferente. Sim. A gente sabe que existe uma série de outros quesitos e outras buscas dentro das profissões, mas a medicina eu ainda tenho muito dessa filosofia pura e que eu defendo até nas minhas aulas, eu converso muito isso com os alunos. E depois, na sequência, veio a medicina de família, que aí foi a cerejinha do bolo, que aí eu consegui encontrar dentro de uma especialidade algo que contemplasse todo aquele meu sonho de poder ajudar a pessoa de uma forma integral, porque a medicina de família, eu sou um especialista do ser humano, eu não sou especialista de parte dele. Então isso é muito legal. Então primeiro foi isso, né? Foi aula, né? Começou a dar aula, depois eu queria que você explicasse um pouquinho o que é essa medicina de família, para o pessoal entender. Legal. A medicina de família, qual que é a diferença, né? Primeiro, a medicina de família é uma especialidade médica, porque muitas pessoas acham que eu não sou especialista, porque a cultura se eu tenho dor de cabeça, é neurologista, se me dói o braço, eu vou no ortopedista, se é o olho, é o oftalmo. E cada um faz uma parte e todas as especialidades são de suma importância, né? Sim. Todo mundo tem ali os critérios e o que fazer para poder ajudar um ser humano. Porém, o médico de família, não existe algo que ele não vá acolher de queixa. Quando que eu procuro um médico de família? Sempre que você precisar de um médico. Eu acordei, um exemplo clássico. Eu acordei de manhã, o meu pé direito está inchado. Eu não bati, eu não sei. Onde que eu vou? Seria um clínico geral? Existe uma linha que defende que o médico de família é um clínico geral. Eu não sou dessa linha. Por quê? O clínico geral é um especialista também que faz residência em clínica médica. Quando eu faço residência em clínica médica, eu atendo adulto, pessoas acima de 18 anos com critérios clínicos. Muitas vezes essa pessoa que faz clínica médica, ele não atende saúde mental, ele não atende criança, ele não atende uma mulher com queixas ginecológicas, e o médico de família faz tudo isso. Tá? Eu já escutei um colega médico de família falar, eu falo que é clínico geral porque é mais fácil para explicar, porque senão confunde muitas pessoas. Mas independente, eu vou ser sempre uma referência para as pessoas. Ela vai acordar, eu vou no meu médico. Sabe aquela coisa? Em países de língua espanhola, o médico de família é conhecido como médico de cabeceira. Que é aquele antigamente tinha muito isso, né? As pessoas falavam, o médico da minha família, isso. Né? Era um só, isso. Não era vários, né, especialidades ali separado, né? Era antigamente, né, a divisão das especialidades, que é até o modelo norte-americano que a gente segue, ele vem da década de 60, 70, que foram dividindo as especialidades. Até então, você formava um médico generalista, era aquele médico que ia fazer o parto, ia cuidar da criança, ia fazer cirurgia, o médico fazia tudo. Que era o papel desse médico de família. Mas hoje a medicina de família se tornou uma especialidade para fazer esse cuidado. E aí mesmo que eu atenda, então eu tenho uma paciente, a dona Maria, de 58 anos, ela tem pressão alta, diabetes, colesterol, triglicérides, problema na tireoide, ela tem dor no joelho direito com artrose, labirintite, ela quer fazer exame de mamografia. Eu atendo ela sozinho. Eu vou cuidar dela como um todo, porém, não sou nenhum gênio, não vou resolver tudo. Mas dentro da minha taxa de resolução, pelo menos 80% do que ela precisa eu vou atender. E quando eu precisar, falar, dona Maria, a senhora precisa procurar um outro colega meu. Eu vou encaminhar ela para aquele colega, ele vai fazer o atendimento dela, o acompanhamento, mas ela volta para me contar o que aconteceu. E isso é o que a gente chama de coordenação do cuidado. Eu coordeno o cuidado daquele paciente. Então, sempre que ele precisar, eu vou ser a porta de entrada dela
para cuidados. Falta, acho que, conhecimento do povo, saber um pouco mais sobre médico de Sim, família, sim. né? Porque é uma coisa que a pessoa não entende muito o que você está falando. Literalmente, eu tô aprendendo muita coisa agora. Sim, e a gente tem... Hoje, eu atuo no setor privado, né? Eu já trabalhei muito no setor público, nós temos médicos de família, sim, no setor público, mas são poucos ainda. Hoje, em Catanduva, nós temos em torno de 25 equipes de atenção primária. Todas elas, o correto seria ter médicos especialistas em medicina de família. Não vou falar Nas aqui, unidades de saúde? Isso seria o ideal. Mas nós temos somente 5, talvez, ou 4 médicos de família. Especialista nessa Especialista. Quem que são os outros médicos? São médicos recém-formados, a maioria deles. Tá? Para ser especialista, médico de família, é curso, é pós... Residência. Igual residência de cardiologia, de neurologia. Isso é bom falar. Você faz residência de medicina de família. E depois você fez o quê, João? Você foi professor? Isso. Depois... Quando eu vim para cá, eu vim para trabalhar na faculdade. E aí, com a faculdade, eu fui fazer uma pós-graduação, eu fui fazer um mestrado. E nesse mestrado acabou me levando até um outro momento da minha vida profissional. Porque o meu mestrado eu fiz focado em gestão de saúde pública. E no período que eu fiz a defesa do meu mestrado, a Fundação Padre Albino ganhou a licitação para administrar o AMI. O AMI lá, o Ambulatório Médio de Especialidade, Sim. próximo do Emílio Carlos. E eles precisavam de um médico que tivesse um perfil de gestão. E, por algum motivo, eu já era funcionário da fundação, professor, meu nome acabou sendo indicado e eu acabei sendo o primeiro gerente médico do AMI. Você lembra o ano? Olha só. Eu trabalhava na unidade de saúde da família do Gavioli, e eu saí em agosto de 2011 para trabalhar no planejamento do AMI. O AMI estava ainda terminando a construção. Quanto tempo ficou? Aí eu fiquei no AMI até agosto, foram 3 anos, certinho, até agosto de 2014. As aulas continuaram? Sim, a aula eu nunca parei. Foi o que eu tenho de continuidade, foram porque eu saí. Eu fui para a unidade de saúde, depois fui para o AMI, e do AMI eu fui secretário de saúde de Catanduva. Ah, legal. Da época do Vignoli. Na época do Vignoli. Que ano foi? 2014, 2015. Como é que é ser secretário da É uma saúde, baita velho? responsabilidade, hein? É uma bucha, Bastante. vamos dizer. Porque as pessoas Bastante. acreditam numa mudança radical, né? Que eu acho que a pasta mais difícil, mais problemática é a saúde. Nunca ninguém tá bem- feliz, né? Tá sempre doente. É complicado, é impossível. Agradar a todos não tem como. Mas muitas mudanças que na época eu até defendia e estavam muito focadas na atenção primária mesmo, né? O modelo de atenção primária, mas o modelo de NASF, que até hoje é bem implantado, graças a Deus, aqui no nosso município. Mas quando você faz algumas mudanças, no primeiro momento parece que você está tirando algum tipo de serviço da população. Mas ao longo do tempo você vai ver que aquilo é muito benéfico. E a gestão pública tem muito disso. Quando você fala em gestão pública pura, você faz isso sabendo que o resultado vai vir depois, porque aí você está tendo esse olhar técnico. Porém, do ponto de vista partidário, isso não é legal. Por quê? Quem está no poder, quem está né, eu sou prefeito... Partido político. Tem o partido. Ele quer coisa rápida, ele quer mostrar resultado. Por quê? Porque vem outra eleição e voto. a gente vive É de isso. voto. E aí esse é um dos grandes problemas que eu vejo, é quando você tem o conflito entre a gestão de saúde pública com a gestão partidária. Aí quando elas trombam, infelizmente ainda a decisão partidária vai sobressair. E no meio fica o povo. E fica o povo. Você achou que foi muito difícil quando você virou secretário e ter que lidar com toda essa parte administrativa? Porque antes você lidava mais com Isso, gente, né? Com paciente. O choque maior foi quando eu fui para o AMI, porque eu fui formado para ser médico, para atender pessoas, para sentar, tirar história, examinar, passar remédio, e de repente eu me vi na frente de um computador fazendo reunião, assinando papel. Foi o choque maior ali. Quando eu vim do AMI para a secretaria, não foi tão... Porque Já tinha experiência, já fazia né? 3 anos que eu estava ali. E o AMI é um ambulatório estadual, né? A fundação administra, mas é vinculado à Secretaria do Estado. A gente ia sempre para São Paulo em reuniões, fazer prestação de contas. Então já tinha um pouco ali de casca para poder tocar. Mas
realmente não é fácil. Ser secretário de saúde é estar secretário, né? Fazia falta para você o médico de família? Naquele Eu momento? nunca deixei de ser médico porque eu mantive um plantão. Eu dava um plantão por semana. Eu acabava ali atendendo pacientes, era 12 horas por semana, um plantão noturno, mas... Mas você focava nesse atendimento de família? Não, era um plantão dentro do Hospital Emílio Carlos. Normal. Era um plantão de enfermaria. Geral. Exato. Qual foi o maior desafio seu como médico até agora? Eu acredito que de tudo que eu passei, em termos práticos, foi estar secretário. Aquele foi meu maior desafio até... né, isso já tem quase 10 anos. Na época eu tinha 33, 34 anos, acho que eu era um médico jovem. Mas que foi assim uma escola para mim, porque até então eu tinha o conhecimento teórico, porque eu tinha feito mestrado, na época eu tinha feito, estava terminando um MBA, que foi algo que me ajudou muito também para gestão de pessoas, para entender a parte de gestão de saúde, porque na faculdade a gente, na minha época, não tinha nada, né? Você saía totalmente cru nesse tema. E então, estar ali foi um grande desafio. E eu peguei ainda o período daquela crise da dengue. É verdade. Que foi a dengue final de 2014, começo de 2015, que talvez tenha sido a pior epidemia da história. Foi, e realmente. Catanduva ficou na crista da onda. Eu costumo brincar que eu aparecia mais na Globo que o William Bonner, porque toda hora, tava de manhã, à tarde, à noite, eu tava na TV Tem. E a culpa é sempre do prefeito, né? Não é Sim. da pessoa que não olha o quintal, Exato. que não limpa, né? É um sempre o conjunto prefeito. de fatores, né? Mas a população precisa muito ajudar. Eu batia muito nessa tecla, né? Porque se cada um olhar o seu quintal, mas a gente se deparou com muitas coisas do tipo, por conta até de briga política, se eu sou vinculado ao candidato X e eu sou contra o outro, aí entra naquela parte de querer acusar. Mas eu lembro da gente estar na rua e fazendo visita e ter pessoas que falavam, vocês são aí da prefeitura, vem aqui, corre aqui, vem ver meu quintal como tá. A gente levava bronca porque o quintal dele estava sujo. Meu Deus. Como se fosse responsabilidade do poder público limpar o quintal da pessoa. Ô, João, frisar uma coisa, acho que foi em 2009 que eu acabei conhecendo você, na época que a gente administrava os hospitais, Isso. Foi onde eu te conheci. Isso. E uma das coisas que me chamou muita atenção era ver que muitos dos médicos acabavam sendo médicos por os pais forçarem ele a ser médico. Você como professor, lá dentro de uma faculdade hoje de medicina, você vê a importância, você como professor, demonstrar para esses alunos a importância do amar, do amor, da medicina, sem a força do pai, eu quero que você seja médico, porque o cara seja médico e acaba sendo um depressivo. Eu tenho algo para te falar agora que, assim, para mim isso é essência de ensino. Quando eu voltei para Catanduva e que eu fui sentar, e até com o Dr. Ricardo Santaella, que na época ele era o chefe do Departamento de Medicina Preventiva, e a gente foi montar a grade de aulas para os alunos ali da parte de medicina de família, que era onde eu ia entrar para dar aula, e eu fiz um pedido para ele. Falei, professor, eu posso dar uma aula sobre relação médico-paciente? Boa. E ele falou, pode. E faz 15 anos que eu dou essa aula. E ali nessa aula eu trabalho muito. Por que vocês estão aqui? Por que vocês querem ser médicos? Legal. Eu costumo fazer um trabalho com eles, eu peço para todo mundo fechar os olhos e fazer uma viagem no tempo. Essa aula é no 2º ano. Falo, 3 anos atrás, vocês estavam no colegial, vocês estavam no cursinho. Por que vocês estudaram tanto para passar na faculdade? Qual foi o motivo que trouxe vocês aqui? Porque sempre existe aquela chama, a essência está sempre ali na gente, que a gente quer ajudar. É uma Porque aula quem mais busca, humanizada, assim, exato. né? E aí eu trago muito isso para que eles busquem recuperar essa essência todos os dias, porque ser médico é uma profissão extremamente cansativa, né? Você sai exausto quando você faz medicina de atender, de conversar, de se importar, de querer resolver. Doença é problema, doença é o problema. tempo todo, então você é consumido. Sim. E se você não tiver amor naquilo que você faz, aí a gente vai vendo, como em todas as áreas tem, mas é duro quando você vê na medicina um profissional que está infeliz. E a gente sabe que existe. E ele acaba sendo mal educado, ele acaba sendo grosseiro,
com as pessoas que muitas vezes estão ali precisando de uma ajuda. E o risco de depressão de médico é muito grande, suicídio Sim, também é muito grande. As pessoas acabam não esparramando muito, mas tem, Exato, mas eu acho que aí entra muito em conflito isso, o porquê eu busquei e o que eu estou encontrando. Sim. Porque vende-se uma ideia de que ser médico é algo bonito, É um status. que bonito. vai ter status, que vai ganhar muito dinheiro e que é tudo muito fácil. Não, o cara, olha lá, o cara anda num carro, usa o jaleco branco, fica numa sala com ar-condicionado, mas na prática... É uma entrega muito grande, Na hora né? que essa pessoa senta para atender um paciente, que ele vai conversar, aquilo ali vai desgastando a pessoa. E se ela não está preparada psicologicamente, ou se ele não entendeu ainda que aquilo que é ser médico, é onde que entra a frustração. Essa tua aula aí, até hoje, você fez algum estudo que dessa evolução melhorou, não melhorou? Eu tinha iniciado uma época um estudo, que eu não consegui finalizar, tá? Mas que era o quê? No primeiro dia de aula, eu levava a diretor da faculdade estava apresentando, né, a primeira aula para eles, eu passava um questionário, por que eu quero ser médico? E a pessoa tinha que responder. Aí eu juntava tudo aquilo. 5 anos depois, quando eles estavam no 6º ano, eu ia responder, por que eu quero ser médico, qual especialidade escolhi e o porquê. E aí eu ia conflitar, um a um. Porque Teve alguma resposta que te chocou, te assustou? Porque eu só peguei as do primeiro ano, as do 6º não. Mas eu tenho certeza que muda, porque eu fiz essa faculdade, eu estive aqui dentro, eu fiz minha graduação aqui. E, infelizmente, ainda existem muitos discursos focados simplesmente no ganho financeiro. Sim. Gente, vamos ser práticos. Dinheiro... Nós precisamos, tem que pagar boletos, você tem que sustentar a sua família. Não existe nenhum pecado em querer ganhar dinheiro. Sim. Porém, quando você coloca o dinheiro na frente de tudo, o que acontece? É mais um ponto de frustração e parece que existe ao longo do tempo uma lavagem cerebral. Eu lembro durante o período meu de formação, de pessoas que trabalhavam, né, a minha turma... A gente montou um grupo dentro da faculdade que existe até hoje, já são 23 anos que o grupo existe, chama GAC, é Grupo de Ajuda Comunitária. Eu, inclusive, fui o primeiro presidente desse grupo. É um grupo que faz o trote solidário, que arrecada alimento, que arrecada agasalho, faz todo um trabalho social. E a ideia lá, quando a gente estava no primeiro ano que a gente montou isso, era justamente para sensibilizar e tentar humanizar um pouco mais aqueles acadêmicos que a gente olhava e parecia que não tinha. E pessoas que estavam ali, que participaram ao longo do tempo, depois eu cheguei a ouvir de algumas dessas pessoas, né? Não necessariamente da minha turma, mas num contexto geral que participavam, eu vou fazer tal especialidade porque eu não vou ter nenhum paciente, eu não vou ter nem que olhar para a cara das pessoas. Eu escutei isso. Sim. Que triste. Mas aí o que aconteceu? Será que a pessoa mudou ou será que o meio transformou ela? É essa que é a minha dúvida. Essa aula que você dá para mim é muito importante, porque naquela época que a gente trabalhava, eu mexia muito com plantonista. Então as pessoas acabavam de se formar, eles já queriam trabalhar. E o foco principal, de mais de 80%, era quanto eu ia ganhar. É a primeira pergunta, né? Quanto eu vou ganhar em dobro. E a maioria buscava isso. Feriado, todo mundo queria trabalhar porque ganhava dobrado. E aí a gente sentia que essa maioria das pessoas que pensavam nisso, as reclamações que vinham para nós era gigantesca. E a maioria das pessoas... Eu conheci médicos fantásticos, gente. Tem a Jane, ela vendia salgado lá para pagar a faculdade de medicina. Uma pessoa fantástica. Foi uma das melhores médicas, a Priscila Escatena, muita gente que eu conheci, elas não focavam no dinheiro, elas estavam no plantão aprender e estudar, levavam livros, então a gente via, por isso que eu te perguntei isso, a diferença da tua aula, eu não faço ideia como que é, mas você vai acabar salvando muitos médicos a identificar que o plantão não é dinheiro. E eu sempre digo que agora nós somos 110 alunos por turma. Mas se de cada 100, pelo menos 5 escutarem e tentarem sensibilizar para aquilo que eu falei, minha missão está cumprida, né? Que eu espero ainda dar aula por Você está salvando almas, você está fazendo medicina para os médicos, exato, que é o diferencial. A ideia é justamente essa. Já deve ter ouvido muitas histórias, né? Atendeu muitas pessoas, muitos pacientes. Teve alguma, em particular, assim, que você ouviu que em algum momento te tocou, te chocou? Bom, tem várias situações assim ao longo da carreira que deixam a gente sensibilizado. Sim. Desde, vou dar alguns exemplos.
Desde situações de pessoas que vêm, que passam por outros colegas médicos e que vêm assombrados de como foram tratadas e que não olhou para a cara, como outras situações inusitadas de atender paciente que estava passando mal e estava ruim, e isso aconteceu até em Ribeirão, e ela não tinha dinheiro para pagar o ônibus para ir embora, e ela estava mal e não tinha ambulância para levar. E a gente juntar ali os residentes, né, cada um... Residente não tem dinheiro. Não tem, mas aí saber. vai pagar a passagem para a pessoa ir embora. Você vai lidando com tudo isso, né? E você tem que ter um preparo emocional muito grande. Porque eu já fiz, né, um exemplo agora prático. Eu era residente e tinha uma paciente, fez o diagnóstico de gravidez. Então era uma gestante, agendamos o pré-natal. Primeira consulta, faltou. A agente comunitário foi lá, reagendou, segunda consulta ela faltou. Aí minha chefe falou assim, vamos lá visitar essa paciente? E a gente foi visitar a paciente. Quando a gente chegou, ela morava numa casa de papelão, ela tinha mais 2 crianças e estava grávida, não tinha piso, nada, era chão batido. Aqui em Catanduva? Não, isso era em Ribeirão. E tinha um esgoto a céu aberto na frente da casa dela. E aí foi quando a gente parou e pensou, qual é a prioridade dessa mulher hoje? Não é que ela não está valorizando, que ela não está preocupada com essa gestação, mas... E aí eu lembro que tinha, né, os acadêmicos ali que faziam visita, muitos deles queriam já tirar dinheiro e dar. A gente se sensibiliza e a gente quer, mas a gente precisa também buscar outros meios para poder ajudar as pessoas. O que mais nós podemos fazer? Exato. Porque é só tampar aquele momento. Exato. A gente pode ir atrás de um assistente social, cobrar o setor público para vir ajudar, para, né, fazer ali a estrutura mínima para aquela família. E a medicina eu vejo muito como isso, ela é algo complementar, ela é multi, ela não é simplesmente você ir lá e dar o remédio. Você tem que entender o que as pessoas estão precisando para você atender. Sim. E a medicina de família traz muito isso, porque a gente faz abordagem centrada na pessoa. Ela não é uma dor, né? Agora, dando outro exemplo de outro caso. Já tive agora, recente, uma paciente com muita dor de cabeça, ela já tinha passado em pronto-socorro, já tinha feito até ressonância da cabeça. E não tinha nada. E ela continuava com dor. E o que foi falado para ela? Você não tem nada. E ela estava tomando já vários remédios, tal, e fazendo tratamento e não melhorava. E a irmã dela, minha amiga, ela foi para eu atendê-la. Quando eu fiz a abordagem nela, e isso eu considero que isso não tem que ser uma abordagem da medicina de família. Todo mundo tinha que fazer essa abordagem. Porque eu não estou atendendo uma dor, uma cabeça, estou atendendo um ser humano. E aí eu fui, tirei a história dela, conversei, fui examiná-la, as costas dela aqui, o pescoço, aqui o músculo trapézio, estava duro, parecia uma pedra. Aquilo denota tensão. E aí eu fui perguntar o que está acontecendo, e ela começou a chorar. E ela estava passando um momento super complicado e tal. E eu falei, é isso que está te dando a dor? Teu músculo está tenso, ele está puxando tudo aqui. Para de tomar os remédios e vai fazer uma massagem. Ela fez a massagem e passou a dor. Olha só. E o remédio Porque você não tratou a doença, você tratou o doente, né? O Exato, paciente. Exato. Então você tem que buscar tratar as pessoas e não tratar o que ela sente. Porque muitas vezes você tem que entender essa pessoa, a família onde ela está inserida, onde ela trabalha, o nível de estresse, a participação comunitária que ela tem, tanto que a minha especialidade chama Medicina de Família e Comunidade. Como é que trata o médico, o estresse do médico? Você já passou por isso, algum momento de estresse? Falou, chega, não aguento mais, chega, eu vou parar, vou vender pipoca, mas não aguento mais. Já pensei, desisti várias vezes, né? Você pensa, porque na minha situação, por várias causas. Primeiro, o estresse habitual, o dia a dia, e plantão, e noite sem dormir, e você entra naquela estafa, e você vai cuidando de todo mundo, só que você não está cuidando de você mesmo. E ainda eu tenho um adicional. O fato de ser médico de família te traz um desafio a mais, porque ninguém entende o que você faz. Né? E o fato de não entender e o fato de não conhecer, independente de qual seja o tema, gera preconceito. E aí é onde que, né, você vai sofrendo, você vai tentando mostrar, você vai tentando mudar, não, eu preciso. E isso já me fez sofrer muito. Me faz sofrer até hoje.
Porque eu quero mostrar que o médico de família tem valor, que ele é importante, só que a maioria das vezes eu não consigo. E isso me frustra bastante. Agora, o que eu faço hoje? O que o João Marcelo faz para diminuir o estresse, para controlar a emoção e tal? Eu faço atividade física todo dia, de segunda a sexta. Sábado e domingo, quando dá, até uma caminhada. E terapia. Todo médico, né? Na verdade, todo ser humano deveria fazer terapia. Todos nós temos conflitos internos, temos situações que deveriam ser contemplados com uma terapia. Sim. Aí você chega lá, a pessoa quer só te passa problema, né? Exato, como médico. Exato. Então, o médico precisaria se cuidar, no mínimo com isso, terapia e atividade física. Eu acho que já ajudaria bastante. Ele já estaria se cuidando. Muitas vezes não faz até pelo período de residência, por aquele acúmulo de funções. E eu também não é de agora que eu estou conseguindo fazer. Não foi sempre assim. Passei, acho que quase 10 anos aí da minha carreira sem ter todo esse aparato aí para me organizar. E, além de tudo, tem família, né? Exato. A família também deve cobrar. Poxa, Presença, cuida de tantos e a gente tá... exato. Porque acaba ficando, né, em segundo Sim, plano. Porque sim. é puxado, né, o trabalho de vocês, é plantão. Então, como que é esse lado da família? A família tem cobrado ou entende? Eu sou médico de família e tem a família, né? Tem todo esse lado aí. Então, eu não posso cuidar só das outras famílias, tenho que cuidar da minha também. Graças a Deus, existe um entendimento bacana sobre isso. E hoje eu estou muito presente em casa. Todos os dias eu durmo em casa, eu não faço mais plantão noturno, eu não faço mais plantão de fim de semana. Tirou o pé um pouco. Isso facilita bastante e poder levar na escola, buscar na escola, estar junto com a esposa, almoçar em casa. E faz isso toda a diferença, né? Faz. E por que o podcast antes da consulta, Natália? É um agora podcast que a galera tá gente vai chegar nessa escutando, tá parte, assistindo, o pessoal tá Como que gostando. surgiu, né, a vontade, você e o doutor Eduardo, de falar assim, vamos começar, vamos fazer, como que foi? Podcast aconteceu, não foi da minha parte nada planejado. Como eu disse, eu sempre quis ser jornalista esportivo, eu adoro essa parte, eu adoro rádio, sempre quis ser locutor de rádio, eu acho fantástico. Nunca isso. trabalhou, nunca fez teste em lugar nenhum? Nada. Que Nunca dó, cheguei não deixaram. Mas eu já fui ver até no Senac, acho que é no Senac que tem, o curso de radialista. E na época que eu fui secretário de saúde, eu adorava ir nas rádios, dar entrevista, eu me realizava. E na rádio, e quando você vai, por exemplo, no Senac fazer esse curso, você sai com um vozeirão, assim, né? Imagina ele, oi, vou atender. Pode entrar o próximo paciente. Porta número 2. O que você está sentindo hoje? Como te ajudo? E aí? E aí... A minha esposa joga beach tênis, ela estava participando de um torneio de beach tênis aqui em Catanduva e era um torneio beneficente do Outubro Rosa e o Eduardo era um dos organizadores. Sim. Joga bem? A minha esposa? Joga, peguei agora. top aí, de linha, vai tá? Um beijo, Fer. E aí, eu encontrei o Eduardo aleatoriamente lá. Fazia muito tempo que eu não vi o Eduardo. A gente já se conhece há muitos anos. E aí, conversa vai, conversa vem. E aí tal, o que você tá fazendo? E aí eu lembro que eu comentei com ele. Eu falei, não, o sonho da minha vida era ser radialista e tal. E aí ele falou, e se a gente montasse um podcast de já saúde? tá realizando. Não. Falei, cara, bacana, hein? Vamos ver como que é isso. Mas você acha que o Eduardo também gostava disso? O Eduardo, ele é filho de radialista. O pai dele é radialista aposentado aqui de Catanduva. É uma pena ele não estar aqui hoje. O pai dele era radialista da Avós. Não sabia desse? Então ele Chagas. vivia na rádio. Ele já tem sangue de radialista, né? Então nós estamos aqui com um filho de radialista e um que queria ser radialista. Exato, tá vendo? Maravilha. E aí surgiu, e aí a gente começou a ir atrás, fomos atrás de patrocínio, aí conseguimos um empresário, um cara que colocou o nosso podcast pra cima. Conhece o Daniel Zac? Legal. E aí a gente conseguiu e graças a Deus tá dando super certo, a gente tá super realizado, né? Tendo um bom resultado. Você conseguiu se realizar, pelo menos assim, com porque certeza. Tá com o microfone, não é um radialista, mas tá ali. O pessoal tá te vendo, né? Sim. E a gente, assim, tem ouvido muito, muito bem falar, porque eu acho que faltava alguma coisa na área de saúde, né? De levar mais informação. E aí eu acho que veio a calhar, porque deu muito certo. Vocês conversam com pessoas e não fica aquele linguajar
de médico para médico, aquela Sim, coisa simples. difícil de entender. Não, é algo que é gostoso de ouvir, que a gente aprende, né? Que dá vontade de assistir todas as vezes. E a ideia justa sempre foi isso. É a proposta. É levar conhecimento, conteúdo de saúde para a população. De uma maneira clara, né? Exato. Sem linguagem técnica, para a pessoa ouvir e falar, nossa, que legal, entendi, é isso que eu tenho que fazer. E às vezes fala alguns termos técnicos que pra gente que está no dia a dia passa, mas para quem está assistindo fala, o que é isso? É, exatamente. Você acha que quando você falou assim, vou montar um podcast, o pessoal fala, volta pra medicina, para com isso. Você acha que rola ainda um preconceito? Fala, médico vai virar... Eu acho que quando você pensa fora do quadrado... Você tá fora da caixinha, é isso que eu tô falando. Incomoda um pouco, né? É estranho. Mas assim, a receptividade que a gente teve de todos os colegas médicos foi muito legal. Né, o pessoal, lembra que quando eu comecei a divulgar, tal, o pessoal mandou mensagem, me chama lá, eu quero ir ser entrevistado, tal. Foi legal. E a gente tem tido um retorno legal. E tem muito disso, as pessoas falam, me chama que eu quero ir lá falar sobre isso. Tem sim. Tem muita gente que quer. Como a gente aborda a saúde como um todo, não é só a medicina, então tem um campo vasto, né? E o legal é isso, você tá mostrando que o médico abre aspas, gente, é gente, a gente sabe, mas a gente fala que é gente no sentido que as pessoas esquecem que tem vida, até que você brinca se você não fosse médico, né? Isso, o que você seria. O último que eu escutei, o cara queria ser baterista do Ramones, o Fábio, o Fábio Macchione, já escutou? Você imaginaria que o Fábio Macchione todo lá falou assim, eu queria ser baterista. Toda aquela cabeleira dele, o Fábio assim, Ramones, o que é isso? Mas isso é mostrar que todo mundo queria ter sonhos assim. Claro, antes de ser médico, nós somos todos seres humanos. Nós temos emoções, nós temos sofrimentos, angústias. E isso também tem que ser respeitado. E por que dificulta essa imagem do médico? O que vocês fazem que você acredita? Não estou falando de você, mas generalizando geral. Por que essa dificuldade das pessoas enxergarem vocês assim? Eu acho que até dentro da própria faculdade, e eu falo muito isso para os alunos, parece que quando eles entram dentro de um jaleco e colocam um esteto no pescoço, parece que eles incorporam um personagem que ele sobe no altar e que... E sai até na rua com isso, né? Não, eu já vi gente descendo a Rua Brasil. Eu vejo isso todo dia. Rua Brasil, de jaleco externo, pessoa dirigindo o carro. Será que na buzina? Vai com isso? Às vezes, eu acho errado, eu não vou meter no ponto isso aí, porque a pessoa tá com o jaleco, vai entrar dentro do hospital, sai pra rua, come uma coxinha. Contamina, né? Exato, isso você briga, você bate de frente com o professor? Sim, converso bastante com ele. Você acha errado também? Eu bato muito na tecla da imagem. E eu dou um outro exemplo para eles, prático, e que eu vivi, que é o quê? Minha filha mais velha, Marcela, fez jiu-jitsu por uns 2, 3 anos. E eu ia lá na academia onde ela fazia, tinha um corredor assim lateral para ficar vendo a aula, e ficava um monte de pai, mãe ali, e eu ficava sentado. E ninguém sabia que eu era, se eu era médico ou não, sentava lá e ficava. E tinha um cara que chegava, e eu conheço ele chegava todo dia para buscar o filho, ele não olhava para ninguém, ele não falava boa noite, ele entrava reto assim, e eu lembro que nossa, cara metido. Até um dia que uma falou assim, nossa, esse cara é muito metido, eu acho que ele deve ser médico. Nossa. E essa é a impressão que infelizmente... superior, né? Por que isso? Mas... Tem muitos profissionais que acabam fazendo isso, não falo em Catanduva, falo no Brasil. Mas você acha que no passado se criava assim? A diferença? Na verdade, eu acho que no passado o papel do médico era uma figura assim, de liderança, né? O que o médico falava era lei, todo mundo respeitava, era o médico e o padre na cidade. Isso já não existe mais. E não que eu acho que é certo ou errado, mas nós somos seres humanos, mas ao ponto que a gente quer ser respeitado, a gente também precisa respeitar. Sim. Não tem como ser uma via de mão única isso. E muitas vezes isso não acontece. Eu sou médico, eu sou o dono da verdade e eu sei que muitos acabam pensando isso. E não aceitam o contraditório. Eu tô falando tem que ser assim e ponto final. A consulta médica, ela é uma consulta. Você tem que aprender a negociar até o tratamento do seu paciente. Hoje mesmo a gente falou sobre o tabagismo, né? Sim. Se você chegar para um paciente que fuma, bater na mesa, apontar o dedo na cara dele e falar, você para de fumar, você vai morrer, esse cara vai sair, acender um cigarro e ir embora. Não faz sentido isso. De outra forma, você olhar e falar, seu José, estão vendo seus exames, são comprometedores, o senhor precisa parar de fumar. Qual a chance hoje do senhor tentar pelo menos parar de fumar ou diminuir a quantidade de cigarros? A maneira de como você fala muda totalmente.
Só que a gente sabe que existe muito ainda esse tapa na mesa, porque eu sou o dono da verdade, eu tô te falando e você tem que me obedecer. Rapaz, você vê que a coisa da medicina é uma coisa antiga que vocês estão trazendo à tona, uma coisa que... E legal você estar falando isso abertamente. A dificuldade de muita gente se encontrar um médico, uma pessoa humana. E na realidade a gente busca ele justamente para cuidar de nós, humanos. Sim. Aqui em Catanduva a gente tem o Dr. Simval, né, que é conhecido como o médico dos pobres, né? Povo, né? Do povo mesmo. Então eu acho que ele é uma pessoa diferente, né? Que a gente falava assim, ó, vê aqueles lá a gente não pode chegar, mas o Dr. Simval a gente pode chegar. Sim, o Simval, né? Inclusive um abraço para ele. O Simval foi meu professor, tenho um carinho especial por ele. O acesso que você dá para as pessoas, isso vai mudar. Tem médico que jamais vai dar um número, mas isso aí eu respeito e é de cada um. Sim. Olha, não vou dar o meu telefone pessoal para ninguém. Outros passam para alguns pacientes, para outros não, e outros passam para todo mundo. Aí é critério técnico de cada um. Porém, além de ter o telefone, existe muito o quê? E isso é de pessoa para pessoa e não só de médico, de qualquer outro profissional. Tem aquela pessoa que ele tem maior poder de comunicação, de empatia, e ele chega, ele cumprimenta, ele pergunta e dá essa abertura maior para você chegar. E tem médico que às vezes você pode ter o telefone dele, mas você não se sente à vontade, né? Para chegar ali próximo e conversar com ele. Entendeu? Então são coisas relativas que eu acho que vai de pessoa para pessoa. E aí volto lá naquilo que eu tenho falado. Por que eu quero ser médico? Se eu quero ser médico e eu quero estar longe de pessoas, tem alguma coisa errada. Entendeu? E infelizmente a gente vê assim, isso em várias áreas. Por exemplo, quando eu trabalhei em uma emissora, tinha a concorrente, né, que era a TV Globo. Então, tinha alguns repórteres e a gente sabia que, por exemplo, ele não gostava de sair para entrevistar o outro. Falou, mas como que é repórter e você tem que entrevistar a pessoa, você tá na rua, você tem que entrevistar. A não ser que você fica dentro lá e seja ou um produtor ou apresentador, mas se você estiver na rua, você vai ter que entrevistar. E ele não saía do carro. Então, assim, tinha que entrevistar as pessoas na rua, que é o Fala Povo. Ele não saía, tinha que ser o cinegrafista para sair e o motorista para entrevistar. Falava, gente, não existe isso, né? Então, em todas as áreas tem, infelizmente acontece. Mas na medicina não deveria existir, né? Porque se você está consultando uma pessoa, você tem que ter a paciência de ouvir, de entender a pessoa. É igual o senhor estava falando, o doutor estava falando, que às vezes o problema, a pessoa estava com dor na cabeça, não era na cabeça, era porque ela estava estressada, né? Então, por quê? Foi uma consulta, você conversou, entendeu a dor da pessoa, né? E isso é o que deveria ter. A gente hoje em dia, infelizmente, às vezes vai em algumas consultas que é tão rápido, e eu falo porque eu já fui em uma consulta, eu gosto muito dele, de um médico, que ele sempre acerta, mas é 5 minutos. Doutor, eu tenho isso, coloca o aparelhinho, acabou, a gente já sabe o que é, mas não dá mais que 5 minutos, entendeu? Porque é focado na queixa. Exatamente. Quando você passa a focar na pessoa, isso não tem como ser diferente, isso vai demorar mais, porque aí você vai querer entender. E saber o porquê que está sendo recorrente, né? Porque tem alguma coisa acontecendo, né? E aí tem outras situações que isso, assim, eu particularmente acho chato, eu não gosto de fazer, porque eu acho que não fica bem. Às vezes você tá, já aconteceu comigo no supermercado, uma pessoa chegar e começar a reclamar de coisas, querer fazer consulta. Aí eu falo, olha, aqui não é o lugar, não vamos, né? Mas marca uma consulta que a gente faz. Mas isso, todo mundo que vê um médico ali dando sopa, acontece muito. Né? Quer falar, né? Aproveitar esse lado desse gancho, novamente dessa aula que você dá, eu acho que é um lado humano, né? Uma aula humana. Para aqueles que estão escutando agora aqui, e eu falo assim, nossa, eu queria fazer medicina, meu sonho é medicina, ou me dizem que medicina é legal. O que você poderia passar, pelo menos uma dica rápida, de assim, 1 minuto, para a pessoa identificar na mente dela se é isso que ela gosta? Bom, primeiro, medicina é uma profissão que você precisa gostar de outras pessoas. Se você gostar do ser humano, se você gostar de ajudar as pessoas, vá para a medicina. Segundo ponto, saiba que a medicina é uma profissão
que vai te causar muito cansaço físico, cansaço mental, vai exigir muita energia sua, mas que no fim, se você fizer com amor, se você fizer com coração, você vai ter ali uma gratidão dos seus pacientes e isso não tem preço. É que muita gente quer fazer medicina por causa das festas, né? A festa Também de medicina é impressionante. Eu nunca fui em festa, né? Não vamos tocar nesse assunto de que se você vai ou não vai. Mas porque o clima da medicina, de festa, parece que é uma coisa que vocês são focados em organizar festas. É porque a faculdade de medicina, né? Existe, medicina primeiro, eu acho que parte de uma série de situações. Existem os jogos entre as faculdades de medicina. Inclusive, esse ano, pela primeira vez na história, nós subimos da pré-intermédia para a intermédia. O que é isso? É como se fosse no futebol, você tem a primeira divisão, a divisão especial, você tem a segunda divisão, a terceira. Nós sempre fomos da segunda divisão. Nós nunca subimos para a primeira. O que significa isso? A pré-intermédia, o que é? É como se fosse uma Olimpíada. Você vai ter jogos de futebol de campo, futebol de salão, basquete, vôlei, handebol, natação, judô, tênis de mesa, tênis de campo, enfim. Esporte. E é sempre numa cidade. Isso, numa cidade, vão ali 11 faculdades e vão disputar os jogos. As 3 primeiras faculdades que tiver maior pontuação entre todas as modalidades vão subir para a primeira divisão. Isso na pré-intermédia. E quando você vai para a intermédia, as 3 piores caem, entendeu? E esse ano teve um ato lamentável, Foi. né? A briga em si, né, é lamentável isso, mas eu não vou mentir para você. É algo que acontece sempre, todo ano e sempre existiu. Leva muito a sério isso, porque tem que crescer, ganhar, né? Exato. Aí entra ali, mas eu acho que nada justifica a violência. Eu nunca briguei, eu sempre disputei, fui vários anos para os jogos, jogava pela faculdade. Tinha até galinha dessa vez. Levaram uma galinha. Tinha galinha lá, nossa. Mas assim, eu já vi de tudo ao longo desses anos. Qual que é a diferença hoje que acaba sensibilizando? A gente olha e fala, olha, porque agora tudo pode ser filmado, a gente vê. Mas é Rede algo social, que né? quem está ali, quem está participando, é claro que eu respeito as opiniões, né, de várias pessoas, cada um tem um modelo, defende isso, defende aquilo, mas para quem está dentro dos jogos ali, é uma tradição. Não brigar que seja uma tradição, mas aquela festa, aquele tumulto, aquele monte de gente dentro do ginásio tocando, aquilo ali é algo que acontece todos os anos. Não existe nenhuma pontuação de uma escola, uma escola ser melhor por boas condutas lá dentro? Não tem. Deveria ter, né? Mas imagina, quer dizer, 10 pontos por boa conduta, mas, não assim, ter briga, tem isso. Por conta de briga, existem penalidades. Perde você pode ponto. ser penalizado por infrações. Agora, se você tiver boa conduta, não. Mas é algo que fica aí a dica Não é pro uma pessoal dica, da atlética. Porque o que a gente ouve é assim, imagina como eles vão ser bons médicos, né? Porque as pessoas já começam a julgar, Mas né? você imagina se o pessoal que está escutando agora a gente aqui pensasse, porque poderia ter bons pontos para boa conduta, uma equipe de boa conduta, faz todo sentido. que vai buscar bola, que vai arrumar, que vai deixar, joga a sujeira no lixo, sabe? Eu acho que isso daí já é uma educação de saúde. Seria super legal. Super legal. E aí, voltando, né, para a questão da festa. A Atlética, ela vai fazendo grandes festas ao longo do ano, porque é uma maneira dela arrecadar o dinheiro para poder se organizar, porque ao longo do ano tem treinos, tem que pagar treinador, tem que ter uniforme, tem que ter, cada categoria tem seu uniforme. E o dinheiro sai daí, então. É dessas festas, entendeu? Então não é simplesmente uma festa, é justamente para arrecadar o dinheiro. Exato. Tanto o criam churrasco do bicho, sim, que é talvez a festa mais famosa, é a Atlética que organiza. É que as pessoas que não estão na medicina acreditam que é só uma festa. Isso, não. Que é uma festa tem que o bomba. Fundamento. Aí tem outras tem uma finalidade. festas. Por exemplo, esse grupo de ajuda comunitária que eu falei, ele também promove algumas festas. Tem o Luau do GAC, que é um luau que toda aquela arrecadação vai ser revertida depois em benemerência, vai ajudar instituições e tudo mais. O que era antes a medicina para você e o que é hoje a medicina para você? Falando que você estudou os alunos do começo e hoje. Agora falando de João, da primeira vez que você entrou na medicina e hoje, qual que é a diferença? O que mudou? Muita coisa. Quando eu entrei, né, você é muito cru. Você chega na faculdade, você não tem a mínima ideia do que na minha época, o modelo de ensino era... Eu entrava no primeiro ano, você ia estudar anatomia, histologia, então era olhar microscópio, tinha lá o cadáver que você ia estudar anatomia, decorar. O primeiro ano, para mim, foi bem complexo, ao ponto de até me questionar se era isso que eu queria fazer. Porque
pensando que eu queria ajudar pessoas e eu queria estar consultando pessoas, mas eu não estava vendo pessoas, eu estava vendo ali, né, lâminas e livros e que fazia primeiro parte. ano é difícil, né? E aí eu lembro que até no primeiro ano tinha um menino que morava na República, ele namorava uma menina do 5º. E a gente começou a ir no hospital para ver plantão, para ver atendimento, tudo. E aí eu falei, não, isso aqui eu gosto, eu quero fazer isso. E aí eu tenho alguns saltos para te falar. Do primeiro ano para o 6º, salto gigante. Você sai do 6º ano, eu sou graduado em medicina, eu sou médico. Vou lá, tenho o CRM, eu posso atender. Esse João que estava no 6º ano, que tinha um modelo de atendimento, um conteúdo médico, para o João, depois da residência, já era completamente diferente. E isso eu estou falando, terminei a residência fim de 2007, começo de 2008. Então são 15 anos. E aquele João que terminou a residência para hoje, por ter passado em toda a área de gestão, né, que muda muito a tua mente, até a forma de você atender. Acho que se todo médico passasse um período em gestão, ele ia entender muito mais a forma de atender, a forma de prescrever, do que se ele não passasse. Então isso mudou muito minha vida. E hoje, eis-me aqui. Mudaria alguma coisa hoje? Nada, nem a escolha da especialidade, por mais que tenha esses percalços, essas situações, essa não aceitação ainda, mas eu costumo dizer muito em destino, em missão que a gente tem na vida. E eu acredito que talvez aqui para a nossa cidade, para a nossa região, eu possa ter sido destinado para vir para disseminar o que é médico de família, para que ele serve, a importância dele, né? Por mais que a gente passe por obstáculos, às vezes por muito desânimo, mas não pode deixar essa chama apagar, porque a medicina de família de 23 anos atrás, vocês imaginam, hoje nós estamos aqui num podcast conversando, eu tentando explicar o que é ser médico de família. Imagina 23 anos atrás, quando eu estava no primeiro ano de medicina e falava que queria ser médico de família. Cara louco. Vocês imaginam o que eu não escutei? Mas coisas assim, você vai passar fome, você não vai poder ter família, porque você não vai poder sustentar. Tem até uma história assim que ela pode contar uma história mágica. Uma história clássica. Eu morava num prédio aqui em Catanduva e na época ainda devolvia DVD, né? Alugava DVD. E era um domingo, e tinha um porteiro do prédio, eu sempre conversava com ele tinha pressão alta, diabetes, eu ia lá, feria a pressão dele, fazia receita para ele dos remédios dele. Aí um dia eu estava indo devolver um DVD, ele falou assim, o senhor pode vir aqui um pouquinho? Ontem eu fui na igreja, doutor, e o nome do senhor está no livro de oração. Olha só. Se Deus quiser, o senhor vai sair daquele postinho. O senhor não merece estar lá. Porque a visão das pessoas de que você está na unidade de saúde, que é o fim de carreira. Sim. Que você não merece estar lá. Tal. E eu agradeci ele, porque eu achei mais fácil agradecer do que explicar para ele que eu estava ali porque eu escolhi. Porque era a minha escolha. E isso retrata muito o que as pessoas enxergam. Né? Porque, você não vai ganhar dinheiro. Você vai... não sou milionário, nunca tive a ideia de ser milionário, mas... consigo sustentar, tenho família, tenho 2 filhas, elas estudam escola, que eu pago e, enfim. Então, é isso mesmo. Já aproveitando para você, o que é do coração, o que é sucesso? O que é riqueza? Sucesso, para mim, é você poder fazer aquilo que você escolheu e se realizar no dia a dia. Isso é ter sucesso. E ser você de verdade. E ser você, aquilo que você escolheu e não... Né, muitas vezes, ao longo da minha própria escolha, da carreira, eu lembro que várias pessoas falam, não, você tem que fazer cirurgia plástica, é isso. Cara, se eu fosse cirurgião plástico, aí eu ia passar fome, porque eu sou totalmente descoordenado, acho que a pessoa ia chegar torta para um lado e ia deixar torta para o outro. Então eu não consigo me ver. E a gente só vai ter sucesso se a gente fizer aquilo que a gente escolher para fazer de coração. E a riqueza maior que vai vir de todo esse sucesso é a gratidão que você vai ter das pessoas a quem você pode prestar um serviço, seja ele qual for. E que gostoso ouvir um médico, né, que é apaixonado pelo que faz, né,
E uma conversa leve, tem né? você vê o brilho no olho, né, quando fala e passar isso para adiante para os alunos, isso é muito importante, né? Hoje a gente não vê isso. Sim. Então, quando a gente fala sua. de médico, é assim, aquele é metido, aquele não dá atenção. Então, você tá ali fora do padrão, porque é o que a gente tem ouvido quando se fala, né, referente a algum médico, é isso, o fulano, ele é bom, mas ele não atende bem, ou o fulano é metido. E você tá aí fora do padrão. Que bom, né? Que bom que a gente conheceu e tá podendo compartilhar a sua história aí, que tem tanto brilho no olhar quando fala da medicina, né? Eu acho que essa tua busca incessante da medicina de família, com a busca incessante de dar aula, que você falou que você dá na faculdade, a gente vai moldando cada vez mais um verdadeiro médico, que tem que ser humano. Sim. Se o médico não é humano, ele é um robô. Exato. Ele trabalha e ele finge que ele não é uma coisa. Aí ele entra na depressão, ele entra numa revolta constante sobre ele não se conhece. A hora que ele se conhece, ele entra numa depressão violenta. E isso é terrível, né? Porque você vai ter uma depressão por conta da profissão que você escolheu seguir. Porque você tem que fazer de conta que você tem que levar, ser mais sério. Porque eu opero o coração, então eu não posso fazer nada. Eu faço cabeça, não posso sair, não posso rir, não posso contar uma piada. Então hoje a gente conheceu um médico, né? Que a gente conheceu, vê que ele... Não tem aquele do jornal lá que falava assim... O que eles comem? Como vivem? Estamos aqui com ele. João, hoje que come? estamos conhecendo. Vejam depois dos Come, comerciais. que vive, o que fala, né? O que faz? E estamos vivos, hein, gente? Não morremos aqui, hein? Vamos aproveitar agora, então, gente, no meio agora, e Fala Júnior. Mais uma dica do Fala Júnior. Vamos aí, Natália. Direto do Alto Posto Vene. Fala aí, Júnior. Pessoal, outra dica aqui para vocês é com relação à questão de combustíveis aditivados. Aqui no Posto Vene a gente tem a tecnologia Grid Petrobras, que são combustíveis de nova geração, com uma performance muito legal. A diferença desses produtos foi desenvolvida no CEMPES da Petrobras, no Rio de Janeiro, um laboratório de alta tecnologia. E o que ele faz no seu veículo? Primeiro, ele faz a limpeza todinha do sistema do seu carro, desde o tanque até o bico injetor. Então ele limpa isso daí. Segundo, ele faz a lubrificação do sistema do motor. Então, na hora que você vai dar partida no veículo, ele já tem uma película protetora e ele faz essa lubrificação. Então, você diminui o desgaste do motor. O motor roda mais livre. O motor rodando mais livre, ele tem um potencial de fazer mais quilometragem. Outra coisa, você aumenta a durabilidade do seu motor. Você eleva a durabilidade do seu motor, preservando todo o desgaste dele. Também aqui no Posto Vene a gente trabalha com a tecnologia Grid no diesel. Você que tem carro a diesel, caminhão a diesel, nós temos o S10 Grid e o S500 Grid. Também produtos com a mesma tecnologia da gasolina. Faz toda a limpeza do sistema, desde o tanque até o bico injetor. Você diminui desgaste de bico injetor, você diminui desgaste do motor do veículo, aumenta a vida útil do motor e também aumenta a quilometragem. Então venha fazer um teste, coloque essa tecnologia Grid no seu motor e vai ser feliz. É isso aí, gente. Vou mandar um abraço então para o Júnior, Posto Vene, grande Posto Vene lá, conveniência e um posto de qualidade, Natália. Mandar um abraço também, pessoal, da Mercavejo Brasil, a Chiquinho Sorvete, GHV Seguros, Banana e Canela, Ideia Estúdio Podcast, AGS, também o Posto Vene, que já falamos, o Empório Abadesco, Rede Central, Merlin Brindes e Diário Painéis. Graças a eles estamos aqui na nossa 5ª temporada, trazendo agora um médico de família, uma história bacana. Nós saímos um pouquinho fora da caixinha também, o Café Negócio Verdade, que nós precisamos sair um pouco da fora da caixinha. Acho que fica a dica também antes da consulta, de repente sair um pouco fora da caixinha, mostrar um lado administrador, que vocês já estão mostrando. Quero parabenizá-lo pela essa iniciativa do podcast, a maneira também que você pensa sobre a medicina e ter falado a verdade muitas vezes, sem ter medo de ser feliz aqui, né? Não se escondeu. Você não, sem dúvida. Eu só tenho a agradecer, estou muito feliz, sou fã de vocês, estou sempre assistindo os episódios, parabéns também pelo projeto e fico à disposição. Quando quiserem, se tiver alguma coisa a falar de jornalismo esportivo, pode me chamar. Oba! E aí já faz então a sua propaganda aí, tanto da clínica, né, o que você quiser pontuar, e também do podcast, para quem não conhece, conhecer aí um pouquinho. Bom, quem quiser passar em consulta médica comigo,
eu atendo na Rua Novo Horizonte, número 799, na Clínica Vitalitar. O telefone de contato é 3041 1181 ou 3041 1173. Aproveitando o nosso podcast, antes da consulta, visitem o nosso site www.antesdaconsulta.com. Lá vocês encontram o link do YouTube, do Spotify, Facebook e Instagram. Não vamos aproveitar, Aprendeu Natália. direitinho, hein? Para ganhar um presente aqui, tem que falar bonito no final, não é? É isso Vamos lá. mesmo, Então tem vamos que lá. mandar uma mensagem. Olha ali ó, naquela câmera lá e deixa uma mensagem final para todo mundo, família, para os amigos, para o cachorro, Pros quem você quiser. alunos, pra Pros quem vai alunos, assistir. vamos lá. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, e na verdade eu não sei nem quem é o autor, mas eu gosto muito dela e eu acho que tem muito a ver até com toda a minha carreira e o que eu quero deixar de legado aí para o resto da vida. E a frase é: não siga por onde leva o caminho. Ao invés disso, vá por onde não há caminho e deixe o seu rastro. Olha É só. um poeta esse Muito menino, bom. rapaz. Muito bem. Ó. Merece o presente, Ele merece. fez, eu acho que ele Beleza. decorou isso só pra ganhar um presente. Viu? Ó, canequinha Olha, pra você muito tomar, você e a sua bom. esposa. E ó, mousepad obrigado. também. 2 Muito mousepads obrigado. pra você levar pro teu trabalho. Obrigado, E vou também levar pra tua casa, aí, ó, Muito pra você obrigado, brincar. adorei, excelente. João, Muito a gente só tem que obrigado. agradecer você Muito pela tua obrigada. Eu que presença. agradeço, Aí, foi fantástico, viu? Foi bacana. muito bom contar um pouquinho aqui da história. Marcou nosso café, marcou nossa história. Eu acho que as pessoas estão escutando aí também, Natália, verifica. Desmistificar também um pouquinho do que é É, médico, né? E foi legal isso. Ele acabou falando muita coisa. É um médico de família, falou da Exato. história da medicina. Isso é muito bom. Muito bom, a gente só tem a agradecer. Muito obrigada a todos vocês que estão aí compartilhando os nossos vídeos, né, comentando. E deixa aí um comentário, escreve aqui, deixa uma mensagem pro Dr. João, se você conhece, se já foi atendido por ele, se é aluno, enfim. Pode contar a história embaixo dele também, gente. Pode deixar aqui, Cuidado com ele as vai ler histórias, depois. Ele tem muita história. Nós não entramos na história da mãe. Não, aí não pode ser outro episódio. Pode eu ser. acho. Aí parte 2. é. Posso trazer ela aqui. Meu Deus, Aí né? ia ser bom. Porque você conta que fazer pi, 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 Não, pi, vai né? ser Mas tipo tudo- Dercy Gonçalves. Muito bem, gente. Gente, muito obrigada a todos aí, mais uma vez assistindo a gente, compartilhando os vídeos, continuem nos acompanhando pelas redes sociais, que é bastante coisa, né, É Dani? isso mesmo, gente. Nós temos, ó, dentro do site, cafenegóciosverdades.com, lá você pode achar lá no site, Facebook, TikTok, Spotify, e vai pra cima. Instagram, tudo. Segue a gente, curte, compartilha e ilumina um pouco mais. É isso aí, gente. Ótimo fim de semana a todos. Muito obrigado, Tchau, um bom tchau. dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.